graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. É uma alegria poder estar aqui nessa noite, trazendo a palavra de Deus para a nossa amada igreja. Mas ainda assim, ainda tem uma parte do meu coração que ainda se entristece, porque nesse momento, por mais que eu saiba que você está me vendo, que você está me ouvindo, acredito eu, porque a internet hoje tem oscilado, ainda assim, eu não consigo olhar nos seus olhos. A gente não pode estar aqui em comunidade fisicamente, mas é uma bênção a gente poder ainda ter a tecnologia e continuarmos cultuando o nosso Deus semanalmente, no nosso culto público de domingo. Amém? E nessa noite nós vamos encerrar a nossa série de sermãos chamada Ânimo para Mudar. E hoje nós vamos encerrar com um assunto, talvez um pouco polêmico, talvez não, chamado Refreando a Língua. E eu quero já começar contando para vocês uma história de um rapaz que procurou Sócrates e disse a ele que precisava contar algo a respeito de alguém. Então, Sócrates, que estava lendo um livro, ergueu seus olhos do livro, olhou naqueles olhos daquele rapaz e disse: "O que você vai me contar? Já passou pelas 3 peneiras?" O rapaz olhou e falou assim: "Que 3 peneiras são essas? Eu nunca ouvi falar." "Então, eu vou te contar quais são as 3 peneiras. A primeira peneira é a verdade. Aquilo que você vai me contar é verdade? Caso você tenha só ouvido falar, mas não tenha certeza do que você vai me contar, então é melhor você nem me falar nada. Mas vamos supor que o que você vai me contar é uma verdade. Então a gente vai para a segunda peneira, que é a peneira da bondade. Aquilo que você deseja me contar é uma coisa boa? Ela ajuda a construir um caminho, ou ela ajuda a destruir um caminho e a fama do próximo?" Por fim, a terceira peneira é a peneira da necessidade. Você convém me contar o que você quer me contar? Resolve alguma coisa você me contar isso? Ajuda o seu próximo? Ajuda o seu irmão? Ajuda a melhorar a sociedade? Se você passou pelas 3 peneiras, então me conte. Tanto você quanto eu seremos beneficiados dessa história. Mas do contrário, esqueça o que você vai me contar e enterra tudo. Bom, meus irmãos, essa é uma história de um encontro de um rapaz com o filósofo Sócrates. E ela traz uma importante reflexão a respeito de como nós usamos a nossa fala. Nós temos feito um estudo da Epístola de Tiago, toda segunda-feira, na reunião de oração, já tem alguns meses que a gente vem caminhando, e quem tem acompanhado com a gente esse estudo, sabe que bem no meio da Epístola de Tiago, ele frisa bastante a respeito do uso das palavras, uso da língua. Então, mais do que o que um filósofo está nos dizendo, nós cristãos queremos saber o que a palavra de Deus diz sobre usar a nossa língua, usar as palavras. Então, eu quero te convidar a abrir comigo na Epístola de Tiago, capítulo 3. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 12. Fazer aquela piadinha, Tiago lá se encontra entre Gênesis e Apocalipse. Tiago, capítulo 3, versículo 1 a 12. Amém ou misericórdia? Amém? Diz assim: "Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça ao falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo.
Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um animal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua, bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Amém. Senhor Jesus, nós, neste momento, diante da Tua palavra, nós pedimos para que o Senhor possa falar conosco, falar aos nossos corações, nos ensinando de que maneira nós devemos usar a nossa fala, de maneira que abençoe o próximo, de maneira que glorifique a Ti. Nos ensina, fale conosco nessa noite, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, lendo essa epístola de Tiago, a gente consegue perceber que ela é um tanto quanto diferente. Talvez a gente tenha costume de ler mais as epístolas de Paulo, não é? Talvez alguém aí tenha uma preferência maior pelos escritos de Paulo, mas se a gente comparar as epístolas de Paulo com as epístolas de Tiago, a gente consegue ver grandes diferenças. E essas diferenças se dão principalmente porque Tiago é muito mais prático naquilo que ele fala. Tiago, quando ele vai dizer algo a respeito de alguma coisa, ele traz várias ilustrações. E ao contrário de Paulo, Tiago é muito mais moralista do que teólogo. Então, o Tiago está mais preocupado com o cotidiano da igreja, com o comportamento do cristão, com aquilo que ele vai fazer. E não necessariamente essa carta é mais rasa do que as cartas de Paulo, mas ela tem um objetivo específico, o objetivo de nos mostrar de como nós devemos nos comportar em sociedade, em comunidade. O trecho que a gente acaba de ler, ele tem o foco principal no domínio sobre a língua. E para sustentar a importância de dominar a nossa língua, Tiago passa a maior parte do texto mostrando o quanto a língua é perigosa. Então, a gente tem que fazer uma ressalva primeiro, que nós sabemos que não é exatamente a língua que é a vilã da história, certo? Ela não tem vida própria. Então, nós sabemos que nós somos responsáveis por aquilo que nós falamos. Então, quando Tiago está falando sobre a língua, ele está dizendo sobre o nosso comportamento, sobre a nossa fala, e não necessariamente a respeito do órgão língua. Então, ele começa, vamos passear um pouquinho nesse trecho que nós lemos. Ele começa aqui no primeiro versículo, falando basicamente, se a gente usar Lucas 12, 48, a gente pode resumir como: a quem mais é dado, mais será cobrado. Porque no primeiro versículo ele está falando que não sejam vocês todos mestres, não anseiem, não desejem todos vocês serem mestres, porque o mestre será muito mais cobrado. E aqui, meus irmãos,
ele começa discorrendo a respeito da importância das palavras, porque ele está dizendo que o mestre tem como sua principal ferramenta de trabalho a sua boca, a sua língua, as suas palavras. E, consequentemente, por ele usar isso e influenciar pessoas, ele será cobrado e tem que tomar muito cuidado, porque a língua, ela é perspicaz. As palavras podem ser vorazes e, por isso, haverá mais cobrança. Vamos supor o seguinte, vamos fazer uma pequena ilustração, né? Vamos supor que a mãe tem 2 filhos, um filho tem 18 anos, 19 anos, e o outro filho tem uns 6, 7 anos. Só que essa mãe, ela tem que sair de casa para trabalhar e deixar os 2 filhos sozinhos em casa. Então, ele vai dizer para os filhos, olha, se comportem, e vão falar para o mais velho, cuide do seu irmão mais novo. E aí, a mãe deu as costas, e nós sabemos que muitas vezes as crianças, né, não se comportam tão bem, e aí, enquanto a mãe estava fora, eles começam a jogar, o mais velho, inclusive, chama o mais novo para jogar futebol dentro de casa, e aí, num chute, ele vai e quebra um vaso da mãe, que a mãe gostava muito. Quando a mãe chegar de volta em casa, a quem ela vai cobrar mais? Ao mais velho ou ao mais novo? No meu caso, não tem essa, né? Minha mãe ia bater no mais velho, no mais novo, não ia querer saber nem quem fez o quê. Mas vamos assim, habitualmente, o mais velho será cobrado, certo? Por quê? Ele, em tese, ele é dotado de mais conhecimento, mais maturidade. Então, ele deveria cuidar do mais novo e dizer a ele que ele não deve fazer aquilo. Mas, nesse caso, o mais velho que chamou o mais novo para brincar. Por isso, a mãe cobrará mais do mais velho. E esse exemplo que Tiago traz primeiro, a responsabilidade do mestre de ensinar, porque, em tese, ele é mais maduro na fé, ele detém maior conhecimento e ele tem responsabilidade das palavras que ele usa com aquelas pessoas que ele tem ensinado. Infelizmente, a gente pode ser atraído para posições de liderança por conta do nosso orgulho, porque a gente quer ser visto muitas vezes, porque nós queremos maior destaque. E é preciso que a gente faça uma autoanálise para entender quais são os reais motivos que nos levam a desejar essa ou aquela posição. Então, olhem o tamanho da responsabilidade, por exemplo, de quem deseja ser um pastor, quem quer ser um oficial da igreja. Quantas vidas estão sob a responsabilidade dessas pessoas? Aquilo que nós fazemos e aquilo que nós dizemos não tem apenas um peso sobre as nossas vidas, tem um peso sobre as vidas daquelas pessoas que estão nos ouvindo. Por isso, a liderança, ela tem que ser compreendida da maneira como ela é realmente. Não um palanque, não um lugar de holofote, mas um lugar onde a cobrança é maior. E, nesse caso específico, a cobrança do próprio Deus. Ele vai cobrar de cada um dos líderes da igreja a vida daqueles que o próprio Deus te deu a responsabilidade de cuidar. Então, se você é líder, se você ensina, tome muito cuidado ao desejar esse cargo e muito cuidado da forma como você usará as suas palavras. E aqui, chegamos no verso 2, onde Tiago fala, basicamente, que todos nós tropeçamos. A palavra aqui que está sendo usada, meus irmãos, é todos, então não tem uma exceção. Eu tropeço, tu tropeças, ele tropeça, nós tropeçamos, vós tropeçais, eles tropeçam. Espero que eu tenha acertado, certo, né? Todos tropeçam. Então, o lugar mais fácil da gente tropeçar é o quê? No uso da própria língua. É isso que Tiago está nos dizendo aqui. Então, se você não tropeça ao falar, Tiago diz que você é perfeito. E existe dentre nós alguém que é perfeito? Então, quer dizer que todos nós tropeçamos. É isso que ele está dizendo.
E até sobre tropeçar no falar, a gente tem 2 exemplos na Bíblia de pessoas que nós temos grande consideração, que é próprio Moisés e Paulo. Moisés, por exemplo, quando a gente vê no Salmo 106, 32, é dito assim, pelo salmista: provocaram a ira de Deus junto às águas de Meribá, e por causa deles Moisés foi castigado. Rebelaram-se contra o Espírito de Deus, e Moisés falou sem refletir. Um exemplo de Moisés usando as palavras sem pensar. Outro que nós também temos grande simpatia, Paulo. Lá em Atos 23, de 1 a 5, vou ler para vocês. Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse: meus irmãos, tenho cumprido o meu dever para com Deus, com toda a boa consciência, até o dia de hoje. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordens ao que estavam perto de Paulo, para que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá a parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir? Os que estavam perto de Paulo disseram: você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? E Paulo diz: irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito: não fale mal de uma autoridade do seu povo. Paulo, com aqueles escritos tão belos, errou na sua fala. Então nós, meros mortais, certo? Meros mortais, como eles também eram, nós erramos. Então não pense, meus irmãos, que você é perfeito, que as suas palavras não machucam. Nem pense que você é o único que falha ao falar, que diz algo sem pensar. Um bom começo é saber exatamente da nossa natureza caída e de quanto as palavras podem machucar. Então, nesse primeiro movimento, Tiago diz: cuidado ao ser líder, você vai ser mais responsabilizado. No segundo movimento, Tiago faz o quê? Está dizendo para você: olha, todo mundo erra, todo mundo vai tropeçar ao falar. Mas olha só, ainda que você tropece, nós devemos refrear a nossa língua. Vai ser esse o próximo argumento que ele vai utilizar. Porque do verso 3 ao verso 8, ele basicamente, a gente pode resumir que Tiago está dizendo: não subestime a capacidade da língua. Então aqui no verso 3, Tiago traz, a partir dele, ele vai trazer uma série de ilustrações para dizer que a língua, mesmo sendo um órgão tão pequeno, é capaz de fazer grandes coisas. E o primeiro exemplo que ele está usando, a primeira ilustração, é de um cavalo. E o cavalo, meus irmãos, era uma espécie de máquina naquela época, certo? Porque hoje nós temos carros, nós temos aviões, mas naquela época os cavalos tinham muita força, era o que levavam, transportavam coisas, pessoas de um lugar para outro. E até esse animal, que é visto como um animal forte, imponente, se você colocar um freio na boca dele, ele é detido. Então essa é a primeira ilustração que Tiago está dando. A segunda ilustração que ele dá é de um navio. E o navio, na época, meus irmãos, era o maior meio de transporte daqueles dias. E era controlado por um leme. E o leme daquela época, inclusive, fun fact, ele tinha um formato de língua. Então, ele está dizendo que olha o tamanho do navio. O leme é pequeno, mas ainda assim, todo esse navio é controlado pelo leme. Então, ele está fazendo uma referência ao nosso corpo. Olha o tamanho do nosso corpo, né? Principalmente o meu aqui. Olha o tamanho desse corpo. Uma língua pequena, em tese, é capaz de controlar para onde esse corpo vai, pelo falar. E depois ele vai falar sobre a fagulha, que é capaz de queimar por completo florestas inteiras. E mais à frente ele vai falar que a língua é um veneno mortífero, e que assim como a fagulha queima as florestas,
A própria língua faz você queimar no próprio inferno, de acordo com a atitude que você toma, de acordo com aquilo que você fala. Então, certamente, meus irmãos, a gente já sentiu um poder terapêutico que as palavras têm sobre a nossa vida. Alguém que nos fala uma palavra de incentivo, nos dá uma palavra de ânimo, uma palavra de consolo. O próprio Evangelho, dito para nós, contado para a gente, ou usando palavras escritas. Esse Evangelho traz cura para a gente, traz cura para a nossa alma, nos traz salvação. Mas também, da mesma maneira que nós sabemos que as palavras têm um poder terapêutico, no caso do Evangelho, um poder de salvação, nós sabemos também que ela tem um poder de maldição. Quantos de nós aqui já ouviu palavras de insulto? Quantos aqui esperavam uma palavra de afago, mas foi recebido com insultos, com xingamentos, com maldições? Palavras que foram malditas, que magoaram o coração, que feriram, que trazem vergonha, zombaria, que trazem amargura para o nosso coração. Quem aqui já não passou por isso? Então, há duas maneiras de utilizarmos a nossa língua, para utilizarmos as palavras, quando nós utilizamos as nossas palavras, né? Há duas maneiras, de uma maneira positiva e de uma maneira negativa. Quer um exemplo de usar as palavras de maneira positiva? Martin Luther King. Ele era um pastor protestante americano, viveu no século XX, foi um dos principais líderes negros na luta contra a discriminação racial nos Estados Unidos. E ele fazia um discurso de paz e igualdade. Naquela época, os negros, eles não podiam nem sentar ao lado dos brancos, tinham que ter um banheiro específico para os negros, eles não podiam frequentar o mesmo recinto. Inclusive, houve uma mulher que foi julgada porque ela não quis dar o lugar dela no ônibus para um branco. Então, ela foi condenada, julgada e condenada. Era esse o cenário americano. Ele, inclusive, foi o autor daquela célebre frase, I have a dream, eu tenho um sonho. Seu engajamento contribuiu para que a Suprema Corte Americana declarasse ilegal a discriminação racial nos Estados Unidos em 1964. Então, esse pastor protestante americano usou as palavras dele com coisas positivas, pregando igualdade, inclusive pregando o Evangelho, porque ele era um pastor. Agora, querem um exemplo de alguém que usou as palavras de maneira negativa? Adolf Hitler. Ele simplesmente usava as palavras dele para conquistar multidões. Ele estava ludibriando o povo com discursos ultranacionalistas. E ele conquistou a confiança de toda a Alemanha e obteve o apoio para a política expansionista dele e para aquela prática de genocídio que nós sabemos com os judeus. E foi isso que culminou a Segunda Guerra Mundial. E o resultado cada um aqui já conhece. Quase 60 milhões, ou algumas fontes, mais de 80 milhões de pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial. Então vejam, meus irmãos, que um único homem, com seu discurso inflamado, pode colocar fogo, não só num país inteiro, como no mundo inteiro, de maneira negativa ou de maneira positiva. Em Provérbios 6, versículo 16 a 19, das 7 coisas que o Senhor odeia ou detesta, 3 estão relacionadas à língua. As 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam em fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Provérbios 6, 16 a 19. Vejam como as palavras, meus irmãos, são importantes. Eu pergunto agora a você, de que maneira você, de que maneira eu, de que maneira nós temos usado as nossas palavras?
A gente tem proferido palavras que constroem na vida do nosso irmão ou palavras que destroem a vida do nosso irmão? Você tem se entregado às fofocas, às falácias, às maledicências? Tem levantado algum falso testemunho? Ou você tem carregado nas tintas a sua fala só porque você quer causar mais impacto no outro que está ouvindo? Você tem provocado discórdia com aquilo que você tem falado? Tem maltratado, humilhado as pessoas? Meus irmãos, nós temos que procurar trazer coisas positivas à nossa fala. Falar o bem, compartilhar o Evangelho. Que saia da nossa boca as palavras que edificam. Querem um exemplo que não estava programado? Quero falar com relação ao meu irmão Diego, que está aqui essa noite. Nosso irmão Diego, há pouco mais de uma semana, perdeu a mãe. E hoje é Dia das Mães. Vocês conseguem imaginar o quão difícil pode ser para o nosso irmão estar aqui hoje? Meu irmão, você não sabe o quanto você me abençoou e me edificou essa noite fazendo essa liturgia. Que o Espírito Santo continua, meu irmão, abençoando a sua vida, porque você tem sido testemunha da glória de Deus para a gente, para a nossa comunidade, meu irmão. Que o Espírito Santo continue te abençoando, como você tem abençoado a nossa comunidade. E por fim, meus irmãos, ponto 4, a gente pode fazer, inclusive, um link com Mateus 12, 34, que onde Jesus diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, Tiago, ele continua dando exemplos sobre o problema de não dominar a língua. Notem que ele estava escrevendo, meus irmãos, para crentes. Então, parafraseando Tiago, aquilo que ele estava dizendo, ele está dizendo que na igreja nós usamos a nossa língua para louvar a Deus. Mas logo depois que acaba o culto, depois que acaba tudo isso aqui, nós vamos lá para fora, nós conversamos com o nosso irmão, e é a fofoca que nós entregamos. Nós falamos mal daquele irmão que desafinou no culto, mal do pregador que errou naquela noite. Meus irmãos, Tiago está nos falando isso, que nós não estamos usando a nossa boca da maneira adequada. E olha só, meus irmãos, qual o problema principal disso que ele está nos trazendo? Nós somos crentes, com a boca que nós louvamos a Deus, nós também amaldiçoamos o próprio Deus. Na época de Tiago, o rei ou o imperador, ele erguia uma estátua em sua própria imagem, nas cidades que fossem conquistadas por ele. E se alguém insultasse aquela imagem do rei, do imperador, é como se estivessem fazendo com o próprio rei e imperador. Nesse contexto, então, Tiago está dizendo, quando você insulta o seu irmão, quando você faz fofoca do seu irmão, não é somente ao seu irmão que você está agredindo, é ao próprio Deus, aquele que de maneira hedionda você abriu a sua boca para louvar, e agora é esse próprio Deus que agora você está amaldiçoando com a sua boca, quando você fala mal do seu irmão. É isso que Tiago está nos dizendo. E para vocês verem o tamanho da importância que é dada a esse problema, Tiago ainda dá mais exemplos, se não bastasse o que nós já vemos, ainda tem mais exemplos ainda, para deixar ainda mais claro aquilo que Tiago está tentando nos ensinar. Ele dá o exemplo da fonte de onde não se pode jorrar água salgada, água amarga e água doce ao mesmo tempo. Ou a fonte é de água doce, ou a fonte é de água salgada. O exemplo da figueira também que ele dá, que não pode produzir azeitonas, ou então da videira, que não pode produzir figos. Os exemplos das árvores ficam claros para a gente. Uma árvore que foi feita para fazer alguma coisa, não pode fazer outra. E isso é uma abominação. Então, nós fomos feitos para glorificar a Deus. Se nós não glorificamos a Deus, pelo contrário, amaldiçoamos o nosso irmão, amaldiçoamos o próprio Deus, isso é uma abominação. Nós não fomos feitos para isso.
Então, esse exemplo da árvore, é claro, com relação ao contexto que ele está dizendo a respeito dessa água amarga e água doce, a gente, inclusive, falou na reunião de oração, existe um vale seco lá no Jordão, lá em Israel, e às vezes se pode ver, a uma certa distância, um riacho fluindo da encosta leste desse vale. Então, as pessoas que veem de longe aquele riacho correndo, né, você imagina, você está no meio do deserto, aquele calor escaldante, você não tem água, aí você olha ao longe, está aquele rio correndo assim, com águas caudalosas, aquela água brilhando, você fica desesperado, e a sua sede até aumenta, né, porque está chegando ali, caramba, tem água. Aí imagina, você sai correndo em direção a esse rio, e aí você se depara com aquela água salgada. Você não pode tomar, porque se você tomar, aí que você morre mesmo. Você vai morrer porque você tomou a água que não era própria para consumo. E então, a gente pode ver que, às vezes, aquela água era potável, às vezes aquela água não era potável. Mas, como passava no mesmo lugar, a gente poderia imaginar, talvez, que fosse sempre o mesmo rio, porque é o mesmo lugar que está passando. Só que, meus irmãos, a realidade é que não existe uma fonte que brota a água doce durante um período de tempo, e depois ela brota a água salgada por um período de tempo. A realidade daquele contexto do Jordão é que, às vezes, era uma fonte que jorrava e passava por aquele caminho, e essa fonte era boa para consumo, e, em outros momentos, era uma fonte que não era boa para consumo, mas era outra fonte, certo? Então, não era o mesmo rio, por mais que se pudesse achar, porque passava pelo mesmo lugar, porém, eram fontes diferentes, certo? Então, a coisa boa, aquilo que nós falamos para abençoar o nosso irmão, provém de Deus, provém dos céus. Mas aquilo que nós falamos que amaldiçoa a vida do nosso irmão, provém do capeta, é do diabo, é de Satanás que vem. Não é de Deus. Então você pode estar sendo usado pelo diabo para fazer mal ao seu próprio irmão. Pode ser, meus irmãos, que essas sejam palavras, às vezes, duras para a gente, mas é uma coisa que precisa ser dita para cada um de nós. Muitas vezes, ao longo da caminhada, a gente é machucado por palavras dos nossos próprios irmãos, daquela pessoa que está sentada do nosso lado no banco, daquele irmão que diz professar a mesma fé que a gente, para aquela pessoa que nós baixamos a guarda, que nós mostramos o nosso coração. É dali que vem a flecha. Muitas vezes é dali que nós somos atacados. É verdade, meus irmãos, que a igreja não é feita de pessoas que são perfeitas. Nós somos falhos, nós somos pecadores, mas nós ansiamos por fazer o certo, por honrar a Deus. E é imprescindível que nós nos arrependamos daquilo que nós fazemos, que não glorifique a Deus, porque nós somos chamados ao arrependimento. Então, quando nós vemos alguém que, mesmo que seja de dentro da igreja, que se pinta de religioso, mas vive fazendo mal às pessoas, machucando as pessoas, criando intrigas, nós devemos olhar para Cristo e para aquilo que Ele nos disse, porque Ele não nos decepciona. As pessoas falhas nos decepcionarão. Não é com a igreja de Cristo, que a gente tem que se decepcionar. Não é com o próprio Cristo, aquele noivo da igreja, que nós temos que nos decepcionar. Porque, na realidade, Ele nos alertou que Ele veio para aqueles que são doentes. A igreja é lugar de gente doente. Só que se nunca há
arrependimento na vida dessas pessoas, então nós estamos diante de duas possibilidades apenas. Ou ainda não houve uma verdadeira conversão na vida dessa pessoa, ou simplesmente nós estamos diante de um caso do joio em meio ao trigo. Não há outra possibilidade. E nós fomos alertados disso, que o joio cresceria em nosso meio. Jesus, falando aos fariseus, em Mateus 12:34, diz assim: raça de víboras, como vocês podem, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então isso nos propõe, meus irmãos, a olharmos para dentro de nós, para o nosso coração, e analisarmos aquilo que nós temos falado, aquilo que nós temos dito, de quais conversas nós temos participado. Se não tem saído palavras de consolo, de ânimo, de fortalecimento nas nossas bocas, é sinal de que nós estamos cheios de outras coisas. E muitas vezes nós não damos conta disso muito tempo depois, lá à tarde, depois que você já feriu tanta gente. Lembrem-se vocês se lembram das peneiras, das 3 peneiras de Sócrates? Paulo, ele traz uma espécie de 3 peneiras em Efésios 4:29. E eu vou ler para vocês. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Efésios 4:29. Então, se aquilo que nós dissermos não for útil para edificar aos outros, se não tiver necessidade de ser dito, e não conceder graça àqueles que estão ouvindo, então é bico fechado. Nada de falar fofoca, isso é fofoca. Você só quer falar para os outros porque você quer extravasar o seu sentimento de raiva, de rancor daquela pessoa, ou simplesmente você quer zoar com a cara dela. A esquina dos milagres, a gente já falou sobre isso, né? Do irmão que passa, está vindo para a igreja, passa na esquina, e de repente se transforma, se torna um cristão assim, né, exemplar. Na pandemia isso mudou um pouco, porque a gente não tem vindo para a igreja. Mas eu acho que foi instituído algumas chamadas e notificações dos milagres. Simplesmente a gente conversa com os nossos amigos da faculdade, com os nossos amigos de trabalho, falando um monte de palavrão, mandando para não sei aonde, falando um monte de besteira. Nem passa pela sua cabeça pregar o evangelho, nem passa pela sua cabeça que você está dando um mau testemunho daquelas pessoas. Mas aí, aquele irmãozinho, o presbítero Wagner, alguém te liga, alguém te manda uma mensagem, e de repente até o tom da voz muda. Oh, meu irmão, que bom que você me ligou. A graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Acabou de falar um monte de palavrão. Aí virou cristão 007, né, aquele agente especial, porque o pessoal da faculdade nem sabe o que é crente. O pessoal do trabalho nem sabe o que é crente. Mas na igreja, o cara é um exemplo. As palavras, meus irmãos, elas são como flechas. Quando você atira uma flecha, não tem como você pegá-la no ar. Só se o cara for um MacGyver, né? Esse MacGyver entrega um pouco a idade, né? Mas, assim, muitas vezes não dá para você pegar a flecha de volta. Então, ela chega no destino. Ela fura, ela machuca. Com as palavras, é a mesma coisa. A gente pode até receber o perdão, mas o estrago foi feito. Então, por isso, o cuidado no falar, meus irmãos. O Senhor perdoa. O seu irmão pode liberar o perdão. Mas você já fez um estrago na vida dele. A gente tem que tomar cuidado com aquelas palavras amargas que saem da nossa boca e que são muitas vezes travestidas de palavras sinceras. Porque, eu sou muito sincero. Eu só falo a verdade. Então, assim, você tem que me aturar porque eu sou reto, direto,
mas eu só falo a verdade, então escuta. Não é assim, meus irmãos. Não é assim que a gente tem que se comportar. A gente tem que falar com amor com as pessoas. Nós temos que ter compaixão das pessoas. Nós temos que pensar no resultado do que aquelas palavras que nós vamos falar, ou da maneira que nós vamos falar, vai ter sobre a vida dos nossos irmãos. Só que muitas vezes a gente traveste aquelas palavras, né, como se elas fossem boas, como se elas fossem sinceras, mas na verdade elas não edificam, elas não são necessárias, elas não concedem graça e na verdade são fruto de soberba, de rancor e de inveja, que você está só despejando na vida do outro. Tiago, ele escreveu essa carta porque ele queria que os irmãos na fé amadurecessem. E o que é um cristão maduro, meus irmãos? O que é um cristão maduro na fé? Um cristão maduro é aquele que é parecido com Jesus. Esse é um cristão maduro. E nós vemos algum relato de Jesus na Bíblia, criando fofoca, criando dissensões, criando intrigas, mentindo, maltratando as pessoas. Quando alguém precisava de algo de Cristo, quando alguém chegava todo moído, precisando de Jesus, o que ele fazia? Ele pegava uma pedra e sentava na cabeça dela, terminava de matar, xingava aquela pessoa, amaldiçoava a vida dela, fingia que ouvia aquela pessoa e por trás falava mal dela, contava o que ela falou para os outros e fazia chacota daquela pessoa. É isso que Jesus fazia? É lógico que não, meus irmãos. Qual era o comportamento de Cristo? Ele estendia a mão dele, ele trazia cura, ele trazia alívio, restauração. E então, meus irmãos, que bênção é quando alguém chega amargurado, ferido da vida, chega até nós pedindo ajuda e consegue encontrar em nós palavras de cura, palavras de ânimo, palavras de perdão, de restauração. Que bênção que é, meus irmãos, quando isso acontece. Nós precisamos ser mais parecidos com Cristo. A gente não está aqui pregando só moralismo. A gente tem que se comportar, tem que fingir que é bonzinho. Não é isso, a gente tem que imitar a Cristo. Ser cristão é ser um pequeno Cristo. E é isso que a gente tem pregado, meus irmãos. Ser um cristão maduro é ser mais parecido com Cristo. E a própria morte de Cristo foi incitada pelos mestres da lei com a boca, que os difamaram, mentiram, zombaram do próprio Cristo. Olha aí, a boca sendo usada para o mal. Mas a realidade é que ainda que eles tenham usado a boca para o mal, o próprio Deus usou aquele momento para que hoje nós pudéssemos olhar para a cruz do Calvário e perceber que aquele foi um ato de misericórdia e de amor sem precedentes na face da terra. Aquela zombaria, aquelas mentiras que Jesus ouviu lá atrás, serviram hoje para que nós possamos ter a esperança. Jesus se entregou com a sua própria vontade naquela cruz, porque Ele queria nos salvar, Ele queria nos dar a esperança. Então, irmãos, essa deve ser a nossa oração todos os dias, para que o Senhor Jesus faça da nossa boca uma árvore frutífera, uma fonte de água doce, uma fonte de água viva, de onde saiam palavras de misericórdia que abençoem as pessoas, que as pessoas possam ver aonde quer que nós estejamos, que nós somos diferentes e que nós realmente somos seguidores de Cristo. Que nós não sejamos apenas irmãos de fé na boca, no falar, mas no coração, professando de verdade aquele Cristo que nos salvou. Amém? Vamos orar?
Igreja Presbiteriana do Brasil, há 160 anos, abençoando a nação brasileira.